Nota isso, medita nisso. Ou você vai viver a sua fé, ou você vai viver os seus medos. Eu lembro de uma analogia que eu fiz algum tempo atrás sobre a tocha olímpica. É interessante porque a tocha olímpica, eu acho que ela talvez seja um dos símbolos que mais tem a ver com aquilo que a gente como igreja carrega. Em algum momento uma chama foi acesa e de tempos em tempos, de geração em geração, homens se esforçam para não deixar ela apagar. Então tem toda uma estrutura em torno daquilo para que a chama original ela seja transportada de mão em mão. Então você vê, por exemplo, na época da Olimpíada, é um evento que mobiliza milhares de pessoas. Pessoas vão passeando junto com a tocha ao longo das nações. Ela percorre todos os continentes, ela passa por várias cidades. Em cada cidade que ela vai, alguém tem a oportunidade de carregar aquela tocha e transportar até que outra pessoa assuma a responsabilidade de mantê-la viva. Irmão, a tocha olímpica nada mais é do que uma representação do nosso chamado em Deus. Nada mais é do que uma representação do ministério da reconciliação, daquilo que Deus chamou você para viver. A esperança viva que Ele depositou na tua casa não vai ficar presa nela, não vai ficar retida nela. Deus não quer só que aquilo que Ele começou a fazer na tua história se limite a você. Agora Deus quer que a esperança que Ele depositou em você se espalhe por aqueles que caminham perto de você. A Bíblia chega ao ponto de dizer que nós fomos reconciliados com Deus através do sacrifício físico de Jesus, mas não só isso. Nós não só recebemos o ministério da reconciliação, nós não só fomos reconciliados com Deus, como agora todas as vezes que a gente abre a nossa boca, é como se o próprio Deus falasse através de nós. E essa é a minha oração nessa noite, irmão. Para que cada palavra que eu libere seja como música no coração de quem ouve. Para que cada passagem dessa que está sendo liberada seja como uma flecha no teu coração. Eu oro para que essa mensagem mude a vida da tua família. Eu oro para que essa palavra encha você de coragem, de alegria, de ousadia e de esperança. Porque 2022 vai ter seus gigantes. Ele vai ter algumas tempestades. A gente vai enfrentar alguns desertos. Mas se a gente parar para lembrar como foi 2018, 2015, 2010... a gente vai perceber que os gigantes só mudaram de nome. Eles sempre estiveram lá. Os ladrões de alegria sempre estiveram lá. As notícias ruins sempre estiveram lá. E você percebe que a gente consegue, em vários momentos, perceber a presença dos gigantes, mas nem em todos os momentos a gente consegue perceber a presença de Deus nos guardando deles. Tem gente que quando está enfrentando um momento de crise questiona: Deus, por que você se esqueceu de mim? Você consegue perceber a presença de um gigante, mas você consegue negligenciar a presença de um Deus vivo dentro de você. Irmão, Deus está dizendo para alguns de nós nessa noite: filho, o fato de gigantes se levantarem não significa que eu me esqueci de você. Eu sempre estive lá. Eu não me esqueci de você, eu não desisti de você. Você que está entrando ao vivo agora, seja bem-vindo à Lagoinha Miami. E a gente está numa noite épica em que a gente vai falar sobre esperança do início ao fim desse culto. Eu sei que está bem diferente toda a dinâmica, mas eu tenho certeza que algo em você vai mudar a partir dessa palavra. Romanos 15:13 diz o seguinte: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Hebreus 10:23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Irmão, a esperança é como uma faísca que você joga numa palha seca. A esperança é como um pilar de inflamação. Hoje pela manhã eu recebi um amigo aqui, o PPR, e eu já falei sobre isso em alguma mensagem. Eu lembro que a gente estava uma vez jantando e o PPR já foi policial. E ele falou: mano, quando a gente está lá no batalhão, quando a gente está num treinamento de contenção, de grandes manifestações, tem uma coisa que a gente aprende. Quando tem uma grande manifestação, quando tem muita gente inflamada, protesto, pessoas quebrando alguma coisa, tacando fogo em carro, enfim. A gente precisa, em primeiro lugar, identificar quais são os pilares de inflamação. Todo grande movimento tem pilares de inflamação. E os pilares de inflamação são as pessoas que elas lideram aquele movimento. Elas dão uma palavra e toda a multidão se move a partir daquilo. Elas dão uma direção e toda a multidão se move a partir daquilo. E ele falou: a primeira coisa que você precisa fazer para parar um movimento é identificar os pilares de inflamação. E na hora que ele falou aquilo, cara, eu lembro como se fosse hoje, aquilo abriu a minha mente. Eu falei: uau, é exatamente assim que o inferno trabalha. Ele percebe quem carrega uma esperança viva e tenta calar antes que as pessoas ao seu redor comecem a ser inspiradas por ele.
É por isso que o inferno sempre tenta cessar uma revolução antes dela começar. É por isso que o inferno sempre vai tentar desencorajar você antes de você se lançar no novo. É por isso que o inferno vai sempre tentar diminuir as suas expectativas, ao invés de permitir que você volte a sonhar, porque a partir do momento que você volta a sonhar, ele não para mais você. É impossível parar um sonhador que entendeu o poder que em si habita. É impossível parar um homem que entendeu a identidade que carrega. Por isso que o inferno vai sempre tentar parar uma revolução antes dela nascer. O inferno tentou abortar Moisés antes dele se levantar. O inferno tentou abortar José antes dele governar. O inferno tentou abortar Jesus antes dele ser revelado. Os magos enviados para celebrar o Messias. Quando eles retornam, Herodes pergunta: aonde ele está? E por não saber onde estava, manda matar todos os meninos até 2 anos de idade. Porque ele sabia que uma esperança viva estava caminhando no meio do povo. Irmão, olha para mim, em nome de Jesus. 2022, você pode ser um pilar de inflamação, alguém que carrega uma esperança viva, portador de boas novas. Ou você pode se mover por notícias. Ou você pode estar pautando a tua história baseada em problemas. Irmão, problemas sempre existiram, mas eles são matéria-prima do milagre. As crises sempre aconteceram, mas elas são a melhor oportunidade para a gente ver Deus lutando por nós. Eu quero te encorajar em nome de Jesus a olhar para 2022 com a perspectiva certa. 2022 já é o melhor ano da nossa vida. 2022 é o ano do maior romper da nossa história. 2022 é o ano de Deus levantar improváveis e de Deus envergonhar aqueles que pensam que são. 2022 é o ano da nossa família, romper em fé, andar sobre as águas. 2022 vai ser exatamente como você crê que Ele é e como você declara que Ele é. Então abra a tua boca e profetiza. Abra a tua boca e libera palavras a respeito do teu ano. Eu tenho usado esse termo ultimamente, que é a oportunidade de desenharmos o nosso ano através de orações. Desenharmos 2022 através de orações. Eu queria te convidar, se você puder fechar os seus olhos, eu quero orar com você. Pai, eu oro em nome de Jesus para que 2022 seja marcado por uma esperança viva. Eu oro para que 2022, a despeito de toda notícia ruim, de tudo que tem tentado remover de nós expectativa, Pai, a gente permaneça de pé. Eu oro para que 2022 seja um ano da gente te ouvir mais, da gente ter mais relacionamento com você. Eu oro para que 2022 seja um ano de romper sobrenatural. Eu oro para que 2022 seja um ano do Senhor renovar as nossas forças, do Senhor renovar a nossa alegria, do Senhor trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Eu oro para que quem está me ouvindo agora online, de qualquer lugar do mundo, seja completamente cheio da esperança viva. Deus, derrama sobre cada mente, sobre cada sentimento, sobre cada pensamento. Pessoas que têm carregado pensamentos de morte, pessoas que têm enfrentado ansiedade, depressão, crise de pânico. Eu oro em nome de Jesus para que a palavra que está fluindo aqui essa noite sejam como águas correntes. Águas correntes, Deus. Eu oro para que a tua unção venha como um bálsamo, descendo da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Pensamentos sendo colocados em ordem, ruídos cessando, sentimentos sendo alinhados com os seus. Pai, eu oro em nome de Jesus, para que a nossa vida seja transformada, Pai, a partir dessa noite, para sempre, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém, amém, amém. Eu estou quase finalizando, mas eu queria compartilhar algumas revoluções que foram geradas por esperança. Sabe, ao longo da história, várias revoluções foram geradas a partir da esperança. Em 63, teve uma marcha sobre Washington. Você já deve ter ouvido falar em algum momento sobre esse dia. Foi o dia em que Martin Luther King estava liderando mais de 150 mil pessoas. E na capital dos Estados Unidos, ele discursa aquela frase que entrou para a história. Qualquer geração vai ouvir falar dessa frase em algum momento. Ele está com 150 mil pessoas e ele fala: I have a dream. Eu tenho um sonho. Sabe, essa marcha para Washington, ela era movida por esperança. Em 89, tem um protesto na Praça da Paz Celestial. Você já deve ter visto um vídeo em algum momento daquele homem que enfrentou os tanques de guerra. Ele para na frente de um tanque, o tanque precisa parar, porque alguém decidiu enfrentar aquilo que ele entendia como sendo errado. A gente vê a queda do Muro de Berlim em 89, a gente vê o fim do Apartheid em 91, segregação racial na África do Sul, a gente vê a Primavera Árabe agora em 2011, e eu quero que você entenda que existe uma revolução sendo gerada por esperança acontecendo exatamente agora. Em Miami, num bairro
chamado Little Haiti, um pastor brasileiro pregando em português. Está tocando milhares de famílias ao redor das nações. No ano do Covid, a nossa marca foi o número de milagres de cura. No ano da incerteza, uma das coisas que a gente mais foi marcado foi em poder ser um canal de esperança para quem estava confuso. Quando parecia que tudo estava desabando, Deus deu a oportunidade da gente, mesmo tão pequeno, num bairro tão distante, num lugar tão improvável, ser levantado como um farol na vida de milhares de pessoas. Eu quero que você entenda, irmão, que a todo tempo existem revoluções acontecendo a partir da esperança. Talvez você é a única pessoa que acredita em Jesus na tua casa. E eu quero te lembrar que isso não é um problema, isso é uma oportunidade. Você vai poder declarar no final desse ano: eu e toda a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez você está vivendo uma crise financeira e é uma excelente oportunidade de você experimentar em 2022 o Deus que provê, Jeová Jireh. Eu não sei qual que é a crise que você está enfrentando, irmão, mas eu vim aqui só te lembrar que para cada tipo de crise existe uma nova faceta do caráter de Deus para a gente conhecer. Você está numa crise financeira? Muito prazer, eu sou o Deus da provisão. Você está com um problema de saúde? Muito prazer, eu sou o Deus que cura. Você está confuso? Muito prazer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus está dizendo para cada um de nós, irmão, não importa o tamanho da tua crise, eu não deixei de ser quem eu sou. Alguns religiosos mandam perguntar para Jesus quem ele diz que é, afinal. Ele é um profeta? Ele é reencarnação de Elias? Ele é a voz que clama no deserto? Ele é João Batista? Quem é você? E Jesus se apresenta dizendo: eu sou o que sou. Quero que você entenda isso, irmão. Jesus é exatamente aquilo que você precisa. Ele é cura para toda enfermidade, Ele é liberdade para todo cativeiro, Ele é direção para todo confuso, Ele é a paz que excede todo entendimento, Ele é o maravilhoso conselheiro, Ele é o Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o princípio e o fim da nossa história. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Não existe nenhuma crise que você enfrente hoje que seja maior do que o poder de Deus que em você habita. A palavra chega ao ponto de dizer que maior é o que está em nós do que tudo aquilo que se levanta ao nosso redor. Romanos 5,5 diz que a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor nos nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Salmos 39, o salmista mais uma vez se pergunta: agora, Senhor, que hei de esperar? E no versículo seguinte ele responde: a minha esperança está em Ti.